para que o nome do Senhor seja glorificado. Continua, Senhor, protegendo nossas famílias, nossos lares. Amém. Que essas maldições passem bem longe de nós. Que cada crente, cada irmão, cada irmã dessa mensagem, amém, possa estar inconsciente que esse é o tempo de nós aplicarmos o sinal, e somente esse sinal que apartará de nós esta mortandade espiritual que tem matado filhas e filhos de Deus e colocado, meu Deus, os crentes no comodismo, mas que possa Jesus Cristo haver um despertamento nesse horário da meia-noite, quando o clamor do noivo, como o clamor do mensageiro, clama, eis aí o noivo, sair de encontro. Quando vem esse aviso, possa haver um despertamento para que filhos e filhas de Deus possam acordarem desse sono da indolência, para se despertarem, meu Deus, para o tempo em que nós estamos vivendo. Abençoa a leitura da sua palavra, também, meu Deus, na continuação, que o Teu Espírito Santo possa abrir o entendimento daqueles que vão ouvir, que o Teu Espírito Santo possa me ajudar a mim, que vou estar ministrando a Tua palavra, e que tudo que for feito nessa noite possa ser para a honra e glória do santo e bendito nome do Senhor. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nesta noite, nós vamos abrir nossas Bíblias, continuando ainda falando sobre a festa das trombetas, que é o nosso tema. Nos nossos últimos 2 cultos, nós vamos dar continuação aqui hoje. E se porventura nós não conseguirmos encerrar esse assunto hoje, amém, certamente nós faremos a semana que vem. Também, se a semana que vem nós tivermos impedido de termos o nosso culto de ceia aqui nesse lugar, que provavelmente, pelo que nós estamos vendo, provavelmente seremos impedidos, então eu vou ver se dou a ceia para os irmãos durante os cultos da semana, né? Esse do Santa Ceia em Sombrio na quinta, daria uma ceia aqui na quarta, não nessa quarta que vem, nós daríamos na outra. Nós vamos esperar até o domingo para ver se nós vamos ser impedidos ou não de continuarmos com os cultos aqui presencial. Vamos ver como é que vai ficar o decreto. Então nós vamos, se nós formos impedidos de fazermos culto presencial, então nós daremos o culto na ceia aqui, no tabernáculo, para os irmãos aqui próximos, nessa quarta, na próxima, e faria um culto em Sombrio, daria a ceia em Sombrio na quinta-feira, e nos outros cultos familiares que a gente faz na casa de alguns irmãos, nós daremos a ceia espalhada para os irmãos, para que todos possam participar. Vamos ver o que Deus vai permitir que aconteça, né? Então, estamos nas suas mãos, e sei que nada pode nos parar, não pode nos deter, né? Assim veio o problema, não podemos se reunir aqui fisicamente, os irmãos conosco, aqui os bancos vazios, as cadeiras vazias, mas Deus proveu um meio, que foi a internet, né, que tem sido também de grande instrumento na mão de Satanás, né? Quantas coisas ruins se faz pela internet, mas também quantas coisas boas se pode se fazer, né? Nesse momento foi o caminho que Deus providenciou para que os irmãos que estão em casa não ficassem sem o culto, né? Os irmãos que estão assistindo. E já vou pedir para os irmãos que estão assistindo, os irmãos que congregam conosco, se vocês quiserem já compartilhando o vídeo, ou abrindo janela, não sei como é que funciona, para que outros, os amigos do Facebook de vocês também possam ter a oportunidade, né, também de assistirem, né? Praticamente quase todos os irmãos têm Facebook, então os irmãos vão compartilhando aí, para mais pessoas poderem ter acesso à palavra de Deus, né? Não estamos aqui para promover o homem, promover a igreja, estamos aqui para promover o reino de Deus, que é a sua palavra, né? Então, meus irmãos, não se esqueçam das nossas orações da meia-noite. Importante, viu? Nós vamos orar. Deus tem nos despertado nesse tempo difícil, amém, para as orações. Então, toda meia-noite nós temos ali no grupo a nossa oração da meia-noite com os irmãos. Geralmente a gravação de oração ali dura mais ou menos uma meia hora, mas você não precisa orar só meia hora, você pode continuar orando. Acabou o áudio da oração, segue orando, porque há tanta necessidade, amém, há tanta falta. Então nós vamos pedir que os irmãos continuem em oração, né, que esse é o tempo para isso. E também vou pedir para os irmãos que na quarta-feira do culto que estiver aqui,
todos os irmãos que vêm participar do culto, os irmãos venham participar do culto. Quarta-feira poderia ter mais gente aqui, mas infelizmente veio tão poucos irmãos, né? Os irmãos ficaram sem culto domingo, poderiam ter aproveitado para ter estado na quarta-feira, onde nós podemos reunir, ter companheirismo. E eu vou pedir que os irmãos que vierem no culto quarta-feira venham todos de máscara, né? Não temos problema com fiscalização, temos problema de ser impedido, né, pela justiça, alguma denúncia. A gente sabe que o Satanás sempre se opõe, se levanta contra tudo que se chama-se Deus e se adora. Se houver algum baile, alguma reunião no mundo, parece que não acontece nada. Mas se nós estivermos reunidos aqui e alguma coisa estiver em falta, a Satanás usar alguém para fazer uma denúncia aqui e nós ficarmos né, Está bem assim? Tá bom. Só aumentar bom. Nós ficarmos, sermos impedidos de cultuarmos ao Senhor. Então nós vamos ter essa prevenção, né, irmãos? Amém? Não vamos ser negligentes, não precisamos ser negligentes. Isso não se chama-se medo. Eu não tenho medo. Os irmãos que me conhecem aqui, eu não tenho medo. Que eu nunca parei, desde que começou a pandemia, continuo viajando, continuo fazendo culto, continuo indo nas casas dos irmãos, fazendo culto. Eu nunca tive medo. Isso chama-se cautela, né? Na verdade, nós estamos sendo cauteloso. E eu pediria aos irmãos que os irmãos, então, pudessem fazer isso, né? Todos quarta-feira, vim de máscara. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Isaías capítulo 27, do verso 12 e o verso 13. Amém. Essa escritura que o profeta usou, tá bom assim nessa altura, tá bom, tá? Essa escritura que o profeta usou na mensagem que nós estamos falando, essa das trombetas, né? Diz assim, ó: e acontecerá naquele dia que o Senhor juntará desde o canal do rio até o ribeiro do Egito, e vós sereis reunidos um a um, ó vós filhos de Israel. E acontecerá naquele dia que a grande trombeta será soprada, e eles virão, os quais estavam prestes a perecer na terra da Síria, e os rejeitados da terra do Egito, e adorarão o Senhor no santo monte em Jerusalém. Então, aqui nós estamos, os irmãos aqui que estão aqui da gravação, os irmãos podem se sentar. Nós estamos aqui conscientes que o profeta leu essa escritura, né? Para pregar a festa das trombetas. Amém. Tanta coisa boa nessa mensagem, que eu aconselhei os irmãos que têm essa mensagem em casa, que os irmãos leiam. E os irmãos que não têm aptidão para ler, né, às vezes o pessoal não tem aptidão, eu peço que os irmãos ouçam, né? Ouçam a mensagem, coloquem nos seus celulares, seus computadores, mensagem à festa das trombetas, que ela é muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo, ela é esclarecedora. Eu não quero que ninguém confie nas minhas palavras, né? Como às vezes as pessoas citam, né? Confiando só no que o pastor diz. Então, para que não fique somente nas palavras do pastor, então eu peço que os irmãos leiam a mensagem, e quando eu citar a mensagem, os irmãos vão saber que realmente está escrito, amém, porque foi, amém, foi os irmãos mesmos que leram e vão saber que o que eu estou falando aqui é a verdade, amém? Então, amém, antes de nós entrarmos aqui na mensagem da festa das trombetas, que também não deixa de não fazer parte, né, da festa das trombetas, eu só quero fazer um comentário aqui para os irmãos a respeito dessa visita do Papa, e que todos os irmãos estão familiarizados, amém, que o Papa visitou agora recentemente ali o Iraque, né? Visitou o Iraque. E claro que eu vou dizer para os irmãos assim, deixa eu só dar um passo atrás aqui e colocar algumas coisas em ordem, como por exemplo assim, nós sabemos que troca de Papa,
troca de presidente, o Papa visitar o Iraque ou ir em Jerusalém, como foi em Jerusalém naquela ocasião, nos dias do Irmão Branco, terremotos, tsunami, todos esses acontecimentos que têm acontecido no mundo, nós sabemos que isso não é o sinal para a noiva do Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que isso é um sinal para o mundo. A gente sabe que o último sinal que Deus deu para a sua noiva, o último sinal da noiva de Jesus Cristo, é que Deus nos enviou um profeta. Então, a vinda de um profeta, a manifestação do Filho do Homem, como nos diz Sodoma, para nós esse já foi o último sinal dado. E esses sinais, esses acontecimentos, são sinais e acontecimentos para o mundo, para que o mundo possa saber, amém, que a palavra é verdade, que as coisas estão se cumprindo. Amém? Então, o Papa visita o Iraque, e os irmãos sabem que o Iraque é a antiga Babilônia. Se alguém não sabia, agora por meio da transmissão aqui vai ficar sabendo que o Iraque é a antiga Babilônia, e até onde se sabe também, o Iraque também é o lugar onde estava situado o Jardim do Éden. Né? Os historiadores sabem que era ali naquele lugar, devido aos rios que são citados em Gênesis, o Eufrates, o Rio Tigre, na região da Mesopotâmia, né, que é uma região entre rios. Mesopotâmia significa região entre os rios, né? Então, devido à escritura de Gênesis a respeito do Jardim do Éden, então nós sabemos que naquela região ali é o lugar onde estava o Jardim do Éden, na antiga Babilônia, e hoje o Iraque. E o Papa fez questão de ir até a terra de Ur, que ainda existe, está lá na terra de Ur. E a gente sabe que a terra de Ur é a terra onde estava Abraão, né? Onde Deus chamou primeiramente Abraão, né? Deus chamou Abraão, sai do meu pai do tempo, e vem para uma terra que eu vou te mostrar, para ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Então a gente sabe que quando Deus chamou Abraão ali, da terra de Ur, da Babilônia, o que nós sabemos? Nós sabemos que dali surge, né? Dali vem as três grandes religiões do mundo. Então nós sabemos que de Abraão veio Ismael, Ismael veio o povo árabe, e do povo árabe surgiu hoje que é a religião muçulmana. Nós sabemos que de Abraão veio também o judaísmo, que vem através de Jacó, das 12 tribos, o judaísmo, a outra grande religião. E sabemos que de Jerusalém, onde veio nosso Senhor Jesus Cristo, também veio o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ou o cristianismo, que foi o Evangelho pervertido, se tornou-se no ismo também, o cristianismo, durante as eras da igreja, através do catolicismo. Obrigado. Através do catolicismo. Então, dali, da Babilônia física, então agora vem dali todas as religiões. Agora nós temos aí o líder católico retornando de novo ao berço das religiões, e a gente sabe que isso é um sinal, é um movimento do anticristo, do falso profeta, para essa grande união de religião, não só mais de igrejas, né? A gente sabe que o propósito de Satanás para o seu reino não é apenas reunir as igrejas, mas também as religiões do mundo. E a gente sabe que, até onde eu sei, não se sabe de um outro papa que tenha ido até esse lugar no Iraque. Foi recebido pelo líder religioso aqui, né, da mais alta cúpula da religião islâmica. Parece que é Ayatollah, alguma coisa assim, que é o nome do líder ali, né? Recebeu, sentou, conversou com o Papa. Nós já sabemos o que é isso, né? Para nós é surpresa, nós não ficamos surpreendidos. Deus já tinha
revelado essas coisas para a sua igreja, para a sua noiva, através do ministério profético. Não é verdade? Então ali parece um sinal, né? A noiva de Jesus Cristo, ela é a Jerusalém espiritual. Quando João viu a noiva do Senhor Jesus Cristo descendo, ele viu ela ataviada como uma esposa para o cordeiro. A gente sabe que essa Jerusalém que vem ataviada como uma esposa para o cordeiro, a gente sabe que essa é a nova Jerusalém espiritual, a noiva de Jesus Cristo. Não é assim? E ela está indo em direção a Jerusalém física que desce do céu, no novo céu e na nova terra. Terminando o milênio, o monte do Senhor já está estabelecido, então a nova Jerusalém física, no qual o profeta pregou, o futuro lar, nos deu até mesmo as medidas, fez até a comparação da região dos Estados Unidos. Então ali desce essa nova Jerusalém, e a Jerusalém espiritual e a Jerusalém literal, juntas. E a gente vê que também há uma Babilônia espiritual, em forma de religião, quando Apocalipse, capítulo 18, mostra o grande sistema de Satanás, o grande sistema de organizações, de denominações, unidas em uma coisa só. A Bíblia chamou isso de a Grande Babilônia. Agora a gente vê que a Grande Babilônia também, regressando, voltando até onde está a Babilônia física, literal, a gente vê que tudo tem um sentido. As coisas não acontecem por acaso. A gente vê que todos os acontecimentos têm um grande sentido, né? E quando nós lemos o livro de Naum, no capítulo 1, versículo 11, fala ali Naum, que desta parte ali, que chamou-se Nínive, e a gente sabe que Nínive também é uma cidade que hoje essa cidade também pertence a essa região onde hoje é o Iraque. E ali nessa escritura, nessa profecia, diz que dali viria, como é que está escrito aqui? Só vamos ler aqui para mim não consertar errado. O livro de Naum, o profeta Naum, capítulo 1, versículo 11, diz assim: há um que sai de ti, e quem maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro perverso. Também mostrando que daquela região também há uma profecia, que aquele que maquina o mal, aquele perverso, sairia daquela região. E nós vemos esses acontecimentos acontecendo, o Papa indo até lá, na esperança de unir as religiões, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Nós estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo. Está se cumprindo para nós também, porque nós estamos aqui sendo preparados também para sermos arrebatados num dia desses, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos transformados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Que Deus abençoe então a todos os irmãos que estão conosco em conexão, que o Espírito Santo possa abrir o teu entendimento, que você possa compreender tudo o que está sendo dito. Então, nós retornando aqui, agora deixando essa parte aqui, que também é trombeta, porque é movimentos políticos, e movimento eclesiástico faz parte também disso. Eu quero ler aqui uns parágrafos da mensagem do primeiro selo, para nós darmos continuação, então, a esse estudo da festa das trombetas. Diz assim: note, no primeiro selo, no parágrafo 135, para os irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que estão em casa anotando, você anote, e depois você lê com calma para você ver o que eu estou lendo, está aqui escrito. O profeta disse: anote, trombeta significa distúrbio político, guerras. Então, todas as vezes que nós pregamos sobre as trombetas, festa das trombetas, sempre isso se inclina para o lado da política, distúrbios políticos, guerras físicas. Embora o Evangelho também é comparado à trombeta. Quando se prega o Evangelho também é uma trombeta.
né? Mas quando se trata da festa das trombetas, das 7 trombetas de Apocalipse, essas trombetas aqui elas estão relacionadas a distúrbios políticos, guerras. O profeta Mateus 24, Jesus falou disso. Ele disse: ouvireis de guerras e rumores de guerra. Veja, por todo o decorrer, lembra-se? Jesus falando isso, guerra e rumores de guerras. E rumores de guerras, e direto até o fim. Agora, isso são as trombetas soando. E o profeta diz assim: agora, quando chegarmos às trombetas, agora o profeta aqui no primeiro selo, ele não tinha pregado ainda a festa das trombetas, agora ele está dizendo: quando nós chegarmos às trombetas, voltaremos lá e pegaremos cada uma daquelas guerras e lhe mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas. Lhe mostraremos que elas seguem esses selos, guerras, rumores de guerra. Mas trombeta significa distúrbio político. Então eu preguei nos outros cultos que as guerras estão relacionadas, que as últimas 3 guerras estão relacionadas às 3 grandes guerras, a primeira, a segunda e a terceira que está por vir, que é o Magedon. O profeta disse que as trombetas aqui, quando chegasse o tempo de pregar as trombetas, voltaríamos a isso e lhe mostraria isso conectado àquelas grandes guerras, né? Amém. Diz assim: ao passo que o selo trata com o distúrbio religioso, e aí depois eu vou seguir falando e vou voltar aqui na leitura de novo, isso aqui é importante. O Espírito Santo me inspirou nessa mensagem do primeiro selo, e daqui que Deus me extraiu a mensagem para que eu pudesse pregar para os irmãos. Eu até pensei que eu tinha terminado a semana passada sobre a festa trombeta, e quando o Espírito Santo então me mostrou isso aqui no primeiro selo, e eu pensei: Jesus, eu preciso continuar, que tem mais coisas aqui na festa trombeta, e Deus não se esgotou ainda, né? Amém? Então assim, ao passo que o selo trata com distúrbios religiosos. Então vamos lá, nós temos 2 coisas. Nós temos aqui 7 selos que estão relacionados à noiva gentia, à igreja gentia. 7 selos para ela. O 7º selo da igreja gentia é o seu ápice. O 7º selo traz Jesus. O 7º selo é o mistério da nossa subida. O 7º selo, o 7º anjo, o profeta é o mais notável. O 7º selo é o ministério do 7º anjo. O 7º selo se abriu, todos os outros selos se abriram dentro do 7º selo. Então o 7º selo é o grande selo nosso. Nós poderíamos chamar o grande selo, o 7º selo. Amém. O 7º selo nos trouxe Jesus, nos revelou Jesus. Amém. Nós conhecemos Jesus através do 7º selo. E o que isso trouxe? Isso trouxe um distúrbio religioso. Quando os selos se abriram, começou-se uma guerra religiosa. Uma guerra religiosa. Até os 7 selos serem pregados, todas as denominações convidavam o profeta para pregar nas suas igrejas e para fazer campanhas de cura. Depois que o selo é aberto, as igrejas não aceitaram mais. Colocaram Jesus para fora. Por quê? Começaram a combater contra. Por quê? Porque iniciou-se um distúrbio religioso. O Espírito Santo faz com que os irmãos que estão em conexão, e os irmãos que estão aqui presentes, gravando, possamos compreender isso. Amém. Os 7 selos se abrem, trazem um distúrbio religioso, uma guerra religiosa. Como eu falei no outro ponto aqui, uma guerra de palavras. Guerra de palavras. E ao mesmo tempo que os selos são abertos, existe uma guerra de palavras, as trombetas soam sobre cada mensageiro que vem. Amém. E elas produzem uma guerra política, física. Amém. Não que seja no mesmo tempo. Por exemplo, Martinho Lutero soou a sua trombeta no ano de 1520, por aí. O início da era de Sardes. Ela começa em 1520, terminou em 1750.
Eu não sei bem que período Lutero começou a soar a sua trombeta, mas você vê que ele soou a trombeta lá, e ela foi ter o seu cumprimento somente em 1914. A era de Wesley começa em 1750, termina em 1906. Não sei bem certo que período desse tempo que Wesley começou seu ministério, mas a sua trombeta soou-se nesse tempo, e a trombeta só teve o seu cumprimento em 1939. Estamos dentro da trombeta, estamos dentro dos acontecimentos políticos e guerras dentro da trombeta de Wesley, a sexta trombeta, como nós falamos aqui no estudo passado. O sétimo anjo vem, soa a sua trombeta, mas essa trombeta só terá o seu cumprimento depois do período da tribulação, quando passado o segundo ai. Então vem o terceiro ai, a grande guerra, o Armagedon, que vai tornar os ímpios cinza debaixo dos nossos pés, que nós pisaremos sobre eles no milênio. Isso acontecerá lá do outro lado. Tá? Os irmãos possam captar, os irmãos que estão na internet, como eu aconselhei no outro culto. Quem tem dúvida de alguma coisa pode fazer pergunta, mandar no papel pelo diácono, e nós respondemos para os irmãos, né? Vamos lá, só mais um pouquinho aqui. Ele diz assim, ao passo que o selo trata com um distúrbio religioso, está vendo? Um selo é aberto, desce uma mensagem. Então a igreja é sempre tão inflexível em seus pareceres e tudo mais. E todos os seus dignatários, e quando esta verdadeira mensagem desce, esse mensageiro sai e sacode fortemente. Isto mesmo, distúrbio religioso. Quando o selo é aberto, foi isto que aconteceu, sim. No Ocidente, o mensageiro vem, um selo se abre, o mensageiro traz a mensagem e sacode o povo. É claro que o profeta diz que depois que esse mensageiro sai de cena, homens se levantam, que são fiéis a essa mensagem e dão seguimento, levam essa mensagem adiante. Como está acontecendo hoje aqui. Deus levantou um profeta, esse profeta trouxe uma mensagem, sacudiu, esse profeta partiu, Deus levantou homens que se colocam fiel a essa mensagem, e o profeta considerou isso como os Caleb desse dia, o Josué desse dia. Não é fulano, Beltrano e Ciclano. O Josué desse dia é o Espírito Santo em William Branham. Foi o líder desse dia, foi William Branham. Ninguém pode tomar esse lugar de Josué. O Josué desse dia é o Espírito Santo no ministério de William Branham. E a igreja que segue, a noiva que segue, que se mantém fiel a esse ministério, o profeta chamou de os Caleb desse dia, aquele que era fiel a Josué. Então nós somos o Caleb desse dia, aquele que nos tornamos fiel a essa mensagem e levamos a cabo, damos seguimento a essa mensagem. Permanecemos fiel, falando apenas daquilo que o mensageiro disse. Nós estamos aqui nesse púlpito, constantemente pregando com as mensagens na mão, lendo a mensagem para o povo, para mostrar, irmãos, nós queremos ser fiel ao que o Josué desse dia trouxe. Então, é o padrão de Deus. Veio o profeta, sacode fortemente, e aí inicia-se uma guerra espiritual. Estamos dentro disso. Por isso estamos tão atacados, por isso falam tanto mal de nós, chamam nós de ismo, de gado, de seita, de heresia. O povo da mensagem ele é açoitado de todo mundo religioso, e muitas vezes somos açoitados pelos nossos próprios irmãos da mensagem, porque nós conseguimos crer em tudo que o profeta disse. Amém? Amém. Aí diz assim: eles ficam todos tranquilos em Sião, a igreja fica toda despreocupada, e não precisamos nos preocupar. Do mesmo modo que com a igreja da Inglaterra, eles estavam todos preocupados, depois de a mensagem de Wesley, né? A igreja católica, toda despreocupada. Então veio Lutero, houve um distúrbio religioso. A igreja católica estava descansadinha, daqui a pouco vem a mensagem de Lutero, o que acontece? Um distúrbio religioso, protesto, uma guerra espiritual, né? Aleluia. Sim, Senhor, certamente que houve. Bem, a igreja continuou com Zwinglio, e ela chegou a diversos dele, Calvino, e depois de um tempo a igreja anglicana ficou despreocupada
e estava tranquila. Então veio John Wesley e houve um distúrbio religioso. Isso mesmo. Veja, sempre significa um distúrbio religioso. Nós vamos voltar aqui depois de novo, na continuação, e eu creio que todos compreenderam essa parte, né? As coisas acontecem. Primeiro, abre-se um selo, soa-se um trovão, toca-se uma trombeta. O selo vem, traz um distúrbio religioso. Deus traz uma mensagem para cada era. Começa-se uma guerra religiosa. Soa-se uma trombeta, a trombeta anuncia uma guerra, um distúrbio político. Eu creio que isso ficou bem claro. Agora nós vamos repassar aqui algumas coisinhas no nosso quadro. Vamos ver aqui. Quero fazer o melhor entendimento. Eu vou apagar aqui essa antiga anotação. Vou deixar o quadro assim, para ficar mais claro na filmagem. Vamos ver aqui agora, para nós repassarmos os cultos da semana retrasada e a semana passada. Vamos dar uma repassada aqui, acrescentar algumas coisinhas que vão ficando para trás. Então, que Deus me ajude que eu consiga expressar isso para os irmãos do melhor entendimento. E se houver perguntas sobre esse assunto, seria muito importante. Vocês vão escrever, passar para o diácono. E domingo que vem, talvez a gente faremos os cultos em cima de perguntas e respostas sobre a festa das trombetas. Então vamos lá. Nós vamos dividir as trombetas aqui em 3 partes. Eu vou colocar assim. Vamos fazer assim. A nossa linha do tempo que nós aprendemos ali com o nosso irmão Levi, né? Que nos deu essa boa dica aqui para o pensamento do tempo, né? Essa inspiração. Amém. Graças a Deus pelos dons que Deus tem enviado à noiva de Jesus Cristo, né? Amém. A noiva de Jesus Cristo tem dons diversificados, né? Amém. Nós temos aqueles pregadores na noiva que são aqueles pregadores eloquentes, que pregam forte, gritando. Tem aqueles outros que pregam exortando na igreja, julgando o pecado. Tem aqueles que são mais tranquilos, que fazem ensinamento, enfim. E nós vamos sendo beneficiados com isso, né? Amém. Amém. Aleluia. Como eu disse no culto passado, eu estou aqui quebrando um galho. Amém. A hora que Deus disse para mim assim, Davi encerrou para ti, agora vamos levantar alguém melhor, não tem problema. O pouco que nós temos para Deus, nós já estaremos muito felizes, né? Amém. Então vamos lá. Vamos dividir assim. Nessa primeira parte, eu vou colocar assim. Apocalipse, e os irmãos que estão em casa podem conferir na escritura, capítulo 8 de Apocalipse, do versículo 7 até o 12, nós temos as primeiras quatro trombetas. E os irmãos podem conferir, você pode ler depois da pregação, pegue suas Bíblias e vocês vão ler Apocalipse, depois do 7º selo, depois que o 7º selo é aberto, então começam as trombetas. Né? Então, do versículo 7 ao versículo 12, nós temos 4 trombetas. E eu falei no primeiro culto aqui para os irmãos que essas primeiras 4 trombetas, elas vieram direcionadas ao ecossistema. Vou colocar assim, ó, ecossistema. Ecossistema, né? Ecossistema. Né? Então, as 4 trombetas que nós estamos lendo em Apocalipse, ela está direcionada ao ecossistema, à natureza, à terra, o mar, as fontes das águas, ao ar, ao sol. Né? Nós estamos lendo cada uma delas, elas estão direcionadas a esse ecossistema. Eu falei que chamei a atenção também dos irmãos, que são coisinhas que passam, outras vezes, né? Que entre as 4 primeiras trombetas, entre as 4 primeiras trombetas e a 5ª e a 6ª trombeta, os irmãos lembram que nós tivemos aqui
tipo um intervalo, vamos colocar um intervalo. Né? Temos um intervalo. Que é o capítulo Apocalipse capítulo 8, e é o versículo 13. O versículo 13 não está dentro das 4 trombetas e nem está na quinta e na sexta. Fica no intervalo. O que acontece aqui? Entre a quarta e a quinta e a sexta, nós temos esse pequeno intervalo, que é uma advertência. Vou ler aqui de novo a advertência para os irmãos, que Deus dá, como se Deus estivesse dizendo assim, ó, vocês viram essas 4 trombetas que soaram? Vocês viram todas essas coisas que tinham que acontecer no ecossistema? Em outras palavras, mas isso aí não é nada comparado com as últimas 3 que tem que vir. Olha aqui, deixa eu ler aqui para os irmãos. Minha letra é um pouquinho pequena, deixei meu óculos em casa, mas aqui eu consigo. Diz assim, ó. E eu olhei, depois no versículo 13, depois da 4ª trombeta, eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz, ai, ai, ai. Vê que nas outras 4 trombetas não teve ai. Mas aqui, quando Deus diz ai, é porque a dor é forte. Mas quem perdeu o arrebatamento, quem fica nesse mundo, vai descobrir o que isso que a gente está falando significa. Pessoas que participaram do primeiro e do segundo ai, nos seus períodos que aconteceram, as grandes guerras, acontecimentos que estão acontecendo ainda dentro desse ai, sabe quando Deus diz ai, o que significa. Então, assim, ó, ai, 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 dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão por soar. Então, o que Deus está mostrando aqui? Aqui é um anúncio. Está anunciando que algo estava por vir. Algo estava por vir. Que seria muito maior do que essas primeiras 4. Então, eu disse isso para vocês aqui. Só pegar aqui um pouquinho esse anúncio, né? Desse anjo anunciando aqui. Os irmãos sabem que esse ecossistema que foi atingido pelas 4 trombetas, eu vou colocar aqui as datas, depois eu vou pedir que dê um zoom, depois que terminar de escrever aqui, eu vou pedir que dê um zoom para que os irmãos possam ver bem aqui. Então, assim, nós temos assim, ó, em 1780, foi no dia 19, maio ao mês 5, né? 1780, 19 de maio, diz que teve um dia, nesse dia, o sol escureceu completamente. Era de manhã e o sol escureceu e ficou noite. O que era isso? Trombeta no ecossistema. Passou o dia todo, escureceu. Foi nesse tempo, pessoas caíram, desmaiaram, terror. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que esse dia aconteceu. Então foi um terror para os habitantes da Terra. Quando isso aconteceu, o sol escureceu completamente, ficou como se fosse noite. Depois de 53 anos, que foi no ano de 1800, aqui é interessante, olha só, em 1833, interessante esse 33, como ele aparece, né? 1833, depois que tinha acontecido esse acontecimento, houve chamaram, chuva de meteoro na época para os habitantes, para as pessoas. Eles disseram que as estrelas caíram do céu. Foi uma chuva tão grande que as pessoas, em todas as partes do globo, todo mundo podia ver aquela chuva de meteoro passando pela Terra, que também trouxe, na época, angústia e aflição para todas as nações que estavam na Terra, por esse acontecimento. O ecossistema recebendo
essas 4 trombetas. Quando chega aqui nesse intervalo, né, vou botar aqui, intervalo, vamos passar aqui intervalo. Quando chega aqui nesse intervalo, o que acontece? Então aqui o Senhor vem, o anjo vem e anuncia: ai, 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 está vindo algo pior, está vindo algo além. Você falou vocês essas 4 trombetas, pois eu quero que vocês vejam quando vier as próximas 3. É isso que o anjo está dizendo, né? Bom, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, né? Nós temos aqui então mais uma partezinha que eu vou colocar assim, ó. Vou colocar. Quero ver se divide aquela parte em 2 partes aí. Nosso quadro está ficando pequeno para nós aqui. Então, depois desse intervalo, nós temos o que? Apocalipse, capítulo 9, do verso 1 ao 21. Então, nessa parte aqui, nós temos o que aqui? Nós temos a sexta, perdão. Nós temos aqui a quinta e a sexta trombeta. Acontece aqui. Então você sabe, na quinta e na sexta trombeta, aí voltando aqui, o que eu li, acontece 2 coisas aqui. Que eu quero que vocês captem no nome do Senhor Jesus Cristo. Acontece 2 coisas. É a soltura daqueles demônios. Lembra que nós falamos? 200 milhões de cavaleiros presos no rio Eufrates. É a soltura daqueles 4 anjos que foram determinados para o dia, o momento, a hora, o mês, o ano, que eles vieram para a destruição. Que lá no final, aquele espírito se encarna em outros homens, são o mesmo espírito, e ele só não pode atuar até que os 144 mil sejam selados. Depois que eles são selados, então eles são soltos, e agora eles estão livres para atuar. Bom, aí o profeta disse aqui, na mensagem à festa das trombetas, no parágrafo 189, ele diz assim, ó, só para os irmãos verem, como eu falei aqui na semana passada, nesse período aqui, entre a quinta e da sexta trombeta, quando o poço do abismo é aberto, por aquela estrela que cai do céu, que nós vimos aqui no outro culto, que era Lúcifer, que é o seu nome é Abaddon, Apolião, o destruidor, que ele é o rei sobre esses demônios que foram soltos. Quando ele é solto, quando ele cai do céu, ele cai agachado no abismo. Chega um tempo que esse abismo é aberto. Quando é que esse abismo é aberto? Nós estamos lendo a Bíblia, capítulo 9, vamos ver. Foi na quinta e na sexta trombeta que o abismo é aberto e esses demônios saem para fora. Tinha 2 classes de demônio que saem dessa prisão. O profeta diz assim, ó, observe, 189 dessas trombetas. Observe a soltura deste espírito eclesiástico. Então não foi só solto demônios de guerra que se encarnaram nos cavaleiros de Hitler, lá nos soldados de Hitler. Além de se soltar demônios para a guerra, também foi solto demônios eclesiásticos, para essa batalha religiosa, um distúrbio religioso está acontecendo aqui. Eu vou mostrar para vocês por que acontece aqui. Por que aqui solta-se demônios, tanto políticos quanto religiosos? Por que é bem nesse período? Diz assim, ó, observe, a soltura desse espírito eclesiástico. Agora, 20 anos mais tarde, depois dessa guerra, nós vemos a soltura do espírito eclesiástico sobre o quê? Sobre o 7º selo. O 7º selo se abriu, soou o 7º selo, e isso fez com que demônios que estavam presos, eclesiásticos, fossem soltos, porque se abre o selo, começa assim um distúrbio religioso. Eu acho que eu estou falando muito alto.
profeta o sétimo selo e a sétima trombeta para os judeus. E aí para os judeus solta-se aqueles demônios políticos, demônios de guerra, que é aqueles 200 milhões de cavaleiros que estavam presos junto ao rio Eufrates. Então, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui melhor para os irmãos compreenderem. Deixa eu ver se eu faço aqui embaixo, só para colocar aqui para os irmãos entenderem uma coisa que eu falei semana passada e quero que vocês compreendam. Então, irmãos, esse período aqui das 4 trombetas, desse intervalo da quinta e da sexta trombeta, esse período aqui, nós podemos chamar esse período de a festa das trombetas. Tá? Isso aqui o profeta chamou de a festa das trombetas. Festa das trombetas. O profeta diz que essa festa das trombetas acontece, era Deus endurecendo o coração daqueles ditadores para que eles apertassem os judeus que estavam fora da sua terra, para que eles pudessem retornar de volta para a Palestina, porque Deus tem que dar o espírito de vida para eles. Os irmãos que têm Bíblia em casa, eu sei que vocês têm Bíblia, e oro para que os irmãos leiam a Bíblia. Quando você chegar no livro do profeta Ezequiel, você vai encontrar aquela famosa profecia que eles fazem hino. Tem um cantor que fez o Vale dos Ossos Secos, como tem hino sobre o Vale dos Ossos Secos. Mas, irmãos, eles cantam, eles nem sabem o que estão cantando. Eles nem sabem o que eles estão cantando. Amém? Aleluia. Mas nós sabemos o que aquilo significa. O movimento dos ossos, o movimento político para levar eles de volta. Os nervos que vão sendo criados, a parte da nação formando a sua política, os músculos, o seu exército, cada uma daquelas partes do processo dos ossos, dos ossos secos, o vale dos ossos secos. Cada uma daquelas etapas significava alguma coisa. E qual foi a última parte? A última parte foi quando o Espírito de vida veio sobre eles. E o Espírito de vida é quando o Espírito Santo vier sobre eles. Então Deus começa esse movimento que Deus tem que levar eles de volta para a Palestina para dar vida para eles. Para cumprir o que está escrito em Oséias também, Depois ele nos feriu, ele nos matou, ele nos curou. Depois de 2 dias estávamos mortos e no terceiro dia nos ressuscitou. É mais ou menos essa escritura, falando que eles terão a sua ressurreição, eles vão ser vivificados pelo Espírito Santo, como nós estamos sendo vivificados pelo Espírito Santo hoje. Então, isso aqui tudo, festa das trombetas. Isso aqui é a festa das trombetas. O que é a festa das trombetas? Eu vou repetir de novo. A festa das trombetas era Deus apertando os judeus para que eles pudessem retornar para a sua pátria. Amém? Seria mais ou menos um paralelo de Faraó, no Egito, apertando os filhos de Israel para saírem do Egito físico para ir para a terra prometida. E agora o profeta disse que eram esses ditadores apertando para eles saírem do seu Egito espiritual. Está aqui, irmãos, vocês estão lendo a festa das trombetas que eu pedi que os irmãos desse, você vai encontrar o profeta dizendo isso, que agora Deus apertando eles para eles saírem do seu Egito espiritual, retornarem à terra prometida, para que eles possam ser selados com o Espírito Santo. Eu creio que até aqui todos estão entendendo bem. Bom, vou tentar dividir essa parte em 2 aqui, para a gente ganhar aqui espaço. Como eu disse, nosso quadro já está pequeno já, Depois da quinta e da sexta trombeta, os irmãos lembram que vem aqui outra vez um intervalo. Tem um outro intervalo. O profeta pregou, eu li para os irmãos no culto passado. O profeta fala a respeito
desse espaço, o intervalo entre a sexta e, vou botar aqui a sétima já aqui, entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos aqui um intervalo. Nesse intervalo, nós temos o quê? Qual as escrituras que nós temos nesse intervalo? Nós temos Apocalipse 10, 1 a 11, que faz parte aqui, né? Apocalipse, o anjo forte desce do céu, o anjo forte é Cristo. Nós temos que o anjo forte desceu do céu. Amém. É Cristo. Do versículo 1 ao versículo 6, o anjo forte desce do céu, Cristo, um arco celeste na sua cabeça, o pacto. O versículo 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o mistério de Deus será cumprido. Então nós temos a voz do sétimo anjo no versículo 7, e do versículo 8 ao versículo 11, é João tomando o livrinho e comendo o livrinho. Quem é João? A noiva de Jesus Cristo que toma o livro. Nós estamos comendo o livro. Nós estamos aqui nos alimentando do livro, que muitas vezes é amargo no nosso ventre, quando temos que encarar o mundo lá fora, temos que encarar a religião, temos que encarar as oposições, as provas, as lutas, como eu disse outro culto aqui, o batismo de fogo. Isso torna amargo o nosso ventre. Mas quando nós estamos nos alimentando aqui, isso na nossa boca é doce como mel. É amargo as difamações, calúnias, como falamos no outro culto, né? Quando não nos vence no argumento da palavra, então vem todo tipo de calúnia, coisa assim. Isso amarga o nosso ventre. Mas ao comer essa palavra, a gente sabe que ela é doce como mel. Ele está se alimentando. Onde é que está acontecendo isso? Nesse intervalo. O profeta disse, eu li para os irmãos no culto passado, entre a sexta e a sétima trombeta, Deus enviaria um mensageiro com uma mensagem para a noiva gentia se preparar para o arrebatamento. Aqui se cumpre Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16 em diante. O Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Amém. Essa aqui, nesse intervalo. Nesse intervalo também, quando termina o período da noiva de Jesus Cristo, na terceira parte, a trombeta de Deus, que é no céu, então nós entramos num outro período, que é o período da tribulação, que é Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, do 1 ao 14, que é o período da tribulação, aonde Moisés e Elias estão pregando para os judeus não aceitarem o falso anticristo e para que eles saiam da tradição judaica. Quase todas as mensagens que a gente lê a respeito dos 144 mil e Moisés e Elias, os irmãos vão perceber que o profeta sempre usa essa expressão: eles estarão chamando Moisés e Elias das tradições judaicas. Na festa das trombetas, o profeta fala o tempo todo isso. No quinto selo, o profeta fala o tempo todo isso, que eles estão ali para chamar Moisés e Elias para fora das tradições judaicas. Aí o profeta diz assim, deixa eu ler aqui para vocês esse intervalo aqui. Vou ler na mensagem, para vocês ficarem seguros no que o mensageiro disse. Ainda na festa das trombetas, é a mensagem que nós estamos lendo, que nós estamos usando, e aqui tem tanta coisa que nós poderíamos ficar quase que uns 6 meses somente nessa mensagem, e nós teríamos muita coisa boa aqui para falar com os irmãos. No parágrafo 106, essa parte aqui, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, essa trombeta aqui que está tocando é a trombeta do Evangelho, é a chamada para os gentios. Essa aqui não é a festa das trombetas. Essa aqui é a mensagem do sétimo anjo, está tocando a sua trombeta. Quando ele toca aqui a sua trombeta, o que acontece? O profeta diz que a trombeta ela pode significar um toque para a guerra, festa das trombetas, distúrbio, guerra. Ela pode ser anunciando
libertação. Eu li isso a semana passada. Os irmãos que têm a pregação da semana passada podem conferir no parágrafo que eu li da mensagem dessa trombeta. Significa todas essas coisas: guerra, anunciar uma grande pessoa, e também ela pode ser um aviso para chamar as pessoas para um jubileu, para uma libertação. Quem estava no campo trabalhando, que era escravo, quando ouvia tocar o toque da trombeta do jubileu, ele podia deixar tudo que ele estava fazendo e sair à forra, porque agora ele era um homem livre, liberto. É claro que havia aqueles que, quando ouviam o toque da trombeta, dizia assim: eu amo meu Senhor, eu amo estar aqui, eu não quero ir embora. Ele continuava capinando, virando terra, arando campo, cortando lenha. Então o seu senhor levava até o sacerdote furava o seu ouvido, sua orelha, e aquilo era um sinal que aquele homem nunca mais poderia ser da escravidão. Por quê? Porque veio a trombeta da libertação, mas ele aceita a condição de continuar escravo. Deus traz para ele a oportunidade de ser liberto, e ele quer continuar sendo escravo, ele aceita a condição de escravo. Então ele é selado no seu ouvido para que ele nunca mais saia. O profeta nos ensinou isso. A trombeta do Evangelho toca, as pessoas ouvem a palavra vem para libertar da escravidão, do pecado, do vício, da religião, do denominacionalismo. Vem para trazer uma libertação completa, total. E muitos ouvem, mas eu amo tanto a minha denominação, gosto tanto da igreja, amo tanto o meu pastor, ou eu gosto tanto de fazer isso, gosto tanto de escutar um funkzinho, gosto tanto de tomar um vinhozinho de vez em quando, gosto tanto de fumar meu cigarrinho. E ele vai rejeitando. Chega uma hora que o toque encerra para ele e logo ele é selado no seu ouvido. Quando ele é selado no seu ouvido, é como se a sua mente ficasse cauterizada. Ele pode ouvir, ele nunca mais vai poder crer. O que acontece com esse homem, com essa mulher? Se cumpre sobre ele, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, que diz: aqueles que rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade para ser salvo é a palavra, é essa mensagem que Deus tem nos enviado. O profeta disse que quando ele chegou lá e viu os seus convertidos, ele disse que aquilo era a grande vitória do amor divino, porque essa mensagem é o amor divino que veio para nós. Olha na pirâmide, a pedra de coroa é o divino amor, é o que coroou a pirâmide, a igreja. Quando a pedra de coroa desceu, o Senhor, Deus é amor, Jesus Cristo é o mero coração de Deus, é o amor de Deus expressado. Essa mensagem é o amor de Deus para a sua mão expressada. Quando eles ouvem, rejeitam essa verdade, então a Bíblia diz que Deus os entrega a eles ao espírito do erro, para eles crerem na mentira. Aí sai crendo tudo quanto é mentira que aparece, para eles sair crendo. Em Santíssima Trindade, batismo do Pai, Filho e Espírito Santo, mulheres pregadoras, e os seus cultos de prosperidades, e outros que há muitos dentro da própria mensagem. Aí vem que só nos cultos de santificação, né? Só o Sagrado Coração de Jesus, família. É importante, pregamos para as famílias, faz parte, mas seguimos adiante, seguimos caminhando, seguimos na luz. Cada culto Deus tem mais luz, e cada luz que vem, vamos avançar, não ficamos para trás. Deus está seguindo em frente, Deus não para nunca. Nós, os seus filhos, também não podemos parar. Vamos seguir as pisadas do mestre. O Senhor virou uma esquina, viramos a esquina com o Senhor. Amém. Quando isso acontece, olha o que o profeta diz. É a promessa da Bíblia, 106, sendo vindicada nessa época. Aí está então, se retorna onde o Espírito Santo está. Observe
Em alguns minutos, o que isso declara? A trombeta do Evangelho. Aqui eu estou falando da festa das trombetas, ele está falando da trombeta do Evangelho, esse intervalo. A trombeta do Evangelho. Veja, quem pode ouvi-la? Lembre-se, aqueles nas cidades muradas não podiam sair no jubileu. Aqui está a coisa importante. Havia aqueles, irmãos, que estavam presos dentro das cidades já muradas. Quantos que se enfiam de trás de um muro denominacional? Um muro das suas ideias. Eu já sei, eu já conheço. Não precisa me falar. Eu já leio mensagem faz anos. Quantas pessoas se prendem nesses muros? De que não precisam saber? Quando ele se prende nesses muros, irmão, quando a pessoa se prende no muro das ideias, que ele já acha-se autossuficiente, que ele sabe tudo, e que ele não precisa aprender mais nada, o profeta disse que dentro da cidade murada, eles não podiam vir ouvir o toque do jubileu. A trombeta não consegue alcançar eles. Eles mesmos formaram muros ao redor de si e eles impedem que a verdade chegue até os seus ouvidos espirituais. E ele segue assim, preso em suas próprias ideias. Os seus senhores são os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, as suas próprias opiniões. Não conseguem se desfazer dos seus pensamentos, das suas ideias, para que Deus traga a sua palavra. Estão dentro de cidades muradas. Deus ajude. Diz, não, Senhor, eles estavam dentro dos muros, eles ficavam lá, era tarde demais para eles, era tarde demais, eles eram escravos pelo resto da vida, pessoas que formam muro ao redor de si, não tem mais espaço para o Espírito Santo acrescentar mais nada para eles, de tudo eles sabem, de tudo eles têm certeza, formam um muro ao redor de si. O profeta disse que eles tornam-se escravos para o resto da vida. Deus nos ajude, né? Amém. Deus nos ajude, que nós aqui possamos seguir em frente, né? Amém. Então, quando nós chegamos aqui na sétima trombeta, esta aqui é a grande trombeta. No culto passado, ali para os irmãos, na mensagem, reconhecendo o dia a sua mensagem, o profeta deixando claro que a sétima trombeta é a grande trombeta que eu li aqui em Isaías, que é a grande trombeta que traz eles de volta, amém, para conhecer ao Senhor, amém. Então essa grande trombeta aqui, ela soa, essa grande trombeta ela soa para os judeus depois do período da tribulação, que é esse período aqui, da tribulação, ela soa depois desse período. No versículo, você pode ver que está em Apocalipse, vou colocar aqui só para Apocalipse, do 11 e o verso 15 em diante. Está fora do período da tribulação. Depois da tribulação, soa a sétima, a grande trombeta. Aí o profeta disse assim, eu vou ler aqui mais um parágrafo da mensagem ainda, a festa das trombetas, no parágrafo 135. Olha o que o profeta diz para nós aqui no 135. E aqui nós vamos retornar ao que nós estávamos falando antes. Que bom falar da palavra, né? Agora observe. As trombetas dos quais estamos falando são um chamado para se reunir. Quer seja uma festa, para a guerra, para uma pessoa, ou algum dia sagrado, ou algo assim. Certo? Vocês dizem, para uma pessoa, sim, ou para o ano do jubileu. Então, a trombeta tem todo esse sentido aqui, né? O anúncio da vinda da liberdade, quando
eles podiam voltar. Agora poderíamos tomar uma manhã inteira somente nessas coisas. Mas agora, entrando nas trombetas, vocês têm a base agora dos selos e da igreja. Agora vamos entrar na trombeta. A trombeta soou. A trombeta indica que seja guerra ou um dia de festa, ou o que quer dizer uma reunião do povo. Está um platinho aqui, o profeta diz: agora observe, a trombeta é para chamar o povo à reunião, a congregar-se para algo. Algumas vezes isso anuncia uma pessoa importante. Então aqui, a sétima trombeta, ela é especialmente para isso. Ela vem especialmente para anunciar uma pessoa importante. Quem é a pessoa importante que nós conhecemos? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pessoa importante. Não o pastor A, B, C, o grande homem, o abençoado, ungido, todos são bons irmãos. Todos estão lutando por essa causa. Mas a grande pessoa, a pessoa importante, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande entre a sua noiva. Ele é o Deus que está no meio da congregação dos deuses. Nós somos pequenos deuses. Ele é o grande Deus que está na congregação dos deuses. Então ele é a grande pessoa. Então essa sétima trombeta, em muitas coisas que ela faz, mas ela tem uma especialidade: anunciar. Quando toca a trombeta, anuncia a chegada daquela grande pessoa. Essa trombeta que soou aqui do Evangelho, através do sétimo anjo, ela não anunciou a grande pessoa, anunciou a descida do Senhor nos ares. Porque a trombeta anuncia a chegada de uma grande pessoa. Essa mensagem, como trombeta de Deus, anunciou para nós a chegada do grande, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos possam compreender pela via internet, né? Agora aqui, mais uma vez, a grande trombeta. O profeta disse: como com José, ele soava a trombeta e José aparecia. Qual é? Um símbolo da grande trombeta, do qual falamos, o qual chegaremos daqui a pouco. Em Isaías, isso diz: quando a grande trombeta soar. Então a grande trombeta, a sétima trombeta, ela vem para anunciar a chegada daquela grande pessoa, o Senhor Jesus Cristo, vindo no seu corpo físico para dar-se a conhecer aos seus irmãos. Para cumprir Zacarias capítulo 12, quando houver o lamento: onde conseguir suas feridas? E lamentarão, chorarão como quem chora pelo primogênito. E ele vai dizer: eu consegui isso da casa de meus amigos. Deixa eu ler mais um outro parágrafo aqui, da mensagem à exposição da Zera. Eu queria ficar só na festa das trombetas, para nós nos concentrarmos ali, mas essa parte que eu tenho que ler, porque essa parte é importante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos possam ser abençoados com a palavra. O profeta diz assim, só para nós termos aqui bem certinho aqui a grande, a sétima trombeta, o ápice das trombetas, né? Como o sétimo selo é o ápice dos selos, a grande trombeta é o ápice das trombetas, né? O profeta diz assim: a noiva será retirada da terra. Na mensagem da exposição das eras, na página 27. A noiva será retirada da terra. Ela será arrebatada antes da grande tribulação, a encontrar o seu Senhor dos ares, por 3 anos e meio, enquanto a ira punitiva de Deus é derramada. Ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Então, ele retornará, deixando sua noiva na casa do seu pai, enquanto se dá a conhecer os seus irmãos. Isso aqui, no período de tribulação, é através de Moisés e Elias que ele retorna para os seus irmãos. Lembra que eu falei no culto passado que José tem 2 ceias com os seus irmãos? Uma com o intérprete, que eles não sabiam quem era, e outra quando ele está a conhecer fisicamente na sua casa, junto com a sua esposa. Amém. De
seu pai, enquanto se dá a conhecer os seus irmãos, nesse mesmo tempo, o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma será quebrado. Roma e seus aliados então enviam as suas tropas para destruir todos os judeus tementes a Deus e fiéis à palavra. Mas quando eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem com seu poderoso exército para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Isso aqui é a terceira vinda, que já vai começar a acontecer aqui. Que acaba a tribulação, eles vêm contra Jerusalém, então aparece no céu o sinal do Filho do Homem. Apocalipse 1:7, terceira vinda para nós, segunda vinda para os judeus, após a tribulação. Amém? Como o inimigo desbaratado, porque Jesus vai vencer, né? Jesus então vem e apresenta-se aos 144 mil. Você vê que o profeta mostra duas vezes Jesus se dando a conhecer aos judeus aqui. Primeiro diz que ele volta, deixa a esposa lá, se dá a conhecer a eles. Os exércitos vêm contra eles, e aqui mostra ele outra vez se dando a conhecer aos 144 mil. Tendo visto os seus poderosos atos de salvação, eles chegarão a conhecer o seu poder, mas também ao ver a sua subida e saber que eles os tinham rejeitado até aquele momento, os faz chorar na agonia, temor. E assim como fizeram seus irmãos de outrora, quando estavam diante de José, tendo forte medo de que fosse morto. Mas como José disse, não fiquem zangados com vocês mesmos, está tudo bem. Deus estava em tudo isso. Ele fez isso para conservar a vida. Da mesma forma, Jesus expressará paz e amor para eles nessa grande trombeta. Amém? Aleluia. Agora, esses 144 mil não estão na noiva. Apocalipse capítulo 14, versículo 4, eles são chamados de virgem, seguem o cordeiro, para onde quer que vai. O fato de que eles não têm se contaminado com mulheres mostra que são eunucos. Mateus 19, 12. Os eunucos eram os guardas das câmaras nupciais. Eles eram os servidores, note que eles não se assentam no trono, mas estão diante do trono. Não, eles não são noiva, mas estarão no glorioso reino milenário. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, né? Amém. Nós temos mais uns minutinhos ali. Eu só quero dar uma continuaçãozinha. Só para mostrar mais uma coisa. Esta parte aqui. A festa das trombetas. Vou voltar aqui atrás. Só para não ficar nenhum parágrafo para trás. O profeta diz aqui. Aleluia. Glória a Deus. 283. Agora recorde, eu disse que traria isso de volta. A grande trombeta. Como ele falou lá no início que eu li. Ele disse que ele faria aqui em Isaías. Ele disse a grande trombeta soaria. A grande trombeta. Não trombeta. Agora, festa das trombetas. Há dois deles. Moisés e Elias. Então, não a grande trombeta, a festa das trombetas. Que aperta eles nesse período, para que eles retornem para a terra prometida, para que Moisés e Elias então possam trazer uma mensagem e tirar eles da tradição judaica. Ok? Aleluia. Depois, sobre a grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar a chegada de José. Okay? O Senhor, como na primeira vinda, o Senhor descerá do céu, traz uma mensagem, anunciando a Jesus Cristo palavra. Lá acontece a mesma coisa. O Senhor, uma mensagem vindo para anunciar José, não Jesus Cristo palavra mais, agora Jesus Cristo físico, para colocar os seus pés sobre os montes da Oliveira. Eu vou, para encerrar aqui, eu quero mudar aqui agora um pouquinho aqui meu quadro aqui para apagar. Vocês conseguiram fazer um zoom aqui? Né? Então deixa o Jefferson tirar uma foto ali para colocar no Instagram. Depois eu vou visitar o nosso Instagram, pode pegar essa parte completa aqui. E os irmãos podem depois então
amém, estudarem melhor nas suas casas. Confirmar pela mensagem, para não dizer que o pastor Davi está inventando coisas. Né? Estamos inventando moda, como diz alguns, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso ZAIS. Vamos fazer a nossa boa, média do tempo aqui, né? Ou nova, né? São boas novas. Então nós temos aqui, vou colocar mais baixo para poder escrever aqui em cima. Então nós temos aqui, nesta parte, eu vou colocar aqui assim, não sei se aqui vai, a câmera não, eu vou escrever um pouquinho mais para cá. Nós temos aqui o primeiro AI. O primeiro AI é a Primeira Guerra Mundial, que iniciou em 1914, começa a Primeira Grande Guerra. Aqui está dentro do período do primeiro AI. Esse primeiro AI é a quinta trombeta soando. Agora essa quinta trombeta não é mais para a natureza. A sexta não é mais para a natureza. A sétima não é mais para a natureza. A quinta e a sexta é para atingir os homens. Então, vocês veem que já começou guerras. Segue depois das guerras. Vocês sabem que quando terminou em 1918, veio a gripe espanhola, que matou tanta gente quanto a Primeira Guerra tinha matado. Isso estava dentro do processo do primeiro AI. Então aqui está a Primeira Guerra, o primeiro AI, né? De 1914 a 1918, que foi o período da Primeira Guerra, nós temos alguns acontecimentos. Primeiro, são 4 anos. Não sei se alguém já leu na mensagem, mas se você ler na mensagem, você vai lembrar que o profeta chamou o 4 de libertação total. Número 4. Aqui está dentro de um número profético. 4. Libertação total. Quando nós chegamos aqui em 1918, que acaba a Primeira Guerra, não acaba o primeiro AI, ele continua, acaba a guerra, mas o AI continua. Nesse período, 1918, acontece aquilo que nós sempre falamos para os irmãos. A guerra termina 11 horas e 11 minutos do dia 11 do mês 11. Tudo 11, indicando o quê? Que nós estamos entrando para a última hora do dia, a 11ª hora. A última hora do dia estava começando aqui. Jesus disse: trabalhe enquanto é dia, enquanto a noite não vem. Por isso essa mensagem veio como luz do entardecer, no horário da tarde. A tribulação vai ser escuridão completa. Na tribulação não tem mais como trabalhar. Se trabalha agora, no horário de trabalhar. 11ª hora, nós estamos anunciando aqui. A 11ª hora está começando. Essa 11ª hora estava anunciando que Deus estava trazendo a última advertência para o povo gentil. E para provar que isso é verdade, em 1918 nasceu Billy Graham e Oral Roberts, os 2 anjos para Sodoma, nesse período. É assim? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui nós estamos vou colocar aqui assim, aqui nós estamos na 11ª hora, né? A última hora do dia. Né? 11ª hora, última hora. Né? Nesse período aqui, segue-se a gripe espanhola, o primeiro vai continuar sendo. Bom, quando termina esse período aqui, nós chegamos aqui no ano de 1933. Está dentro do primeiro AI ainda. No ano de 1933 acontecem alguns acontecimentos também. O que acontece aqui? Selos e trombetas, elas soam junto. Então, algumas
as coisas vão acontecendo junto. Por exemplo, 1933, Hitler ganha a eleição e acontece um grande êxito. Judeus retornando para a Palestina porque Hitler tinha ganhado a eleição. Então, começa o retorno deles em 1933. O que mais acontece em 1933? O Senhor vem ao profeta no rio Ohio, e o Senhor dá a comissão para ele. Assim como João Batista foi enviado para percussar na primeira vinda, tu e a tua mensagem percussará na segunda vinda. Então aqui acontece o período, o pré-anúncio, o prelúdio da segunda vinda de Cristo. Amém? Está aqui segunda vinda. É o prelúdio da segunda vinda de Cristo, quando o pilar de fogo desce do raio e avisa o que está para acontecer. Quando chega aqui no finalzinho, vamos colocar aqui assim, termina o primeiro ai, começa o segundo ai. O segundo ai começa no período de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia. Então aqui acaba o primeiro ai e aqui nós entramos no período do segundo ai. Esse segundo ai, ele continua. A guerra terminou em 45, mas o ai continuou. A guerra termina em 45, em 46 o anjo vem, traz a comissão ao profeta. Estou mostrando aqui um pouquinho, selos e trombetas junto. Vai acontecendo. Acaba-se aqui. Esses dois ais estão juntos. Esses dois ais estão juntos. Tá? Estão juntos. Quando você lê o primeiro e o segundo ai, a sexta, a quinta e a sexta trombeta estão juntas. Mas entre o segundo ai e o terceiro ai, nós temos um outro intervalo. Mas nós vamos deixar ele para um outro culto, que é a hora já se esgotou lá. Daqui a pouco os irmãos estão em casa, estão na igreja, porque eles se cansam. Daqui a pouco as irmãs saem dentro da frente do computador, vão fazer janta, né? Nós não queremos isso, né? Nós queremos que os irmãos assistam em suas casas, como se estivesse aqui no tabernáculo, né? Amém? Que você realmente faça o teu culto hoje, domingo. Deus abençoe a todos, espero que todos tenham compreendido. Se houver pergunta, passe para os diáconos e nós vamos estar aqui, então, tentando responder, né? Então, nossos irmãos que assistiram aqui o culto conosco, vamos ler aqui os nomes. A irmã Ivone Marino Bézia de Torres, Alice Jorge, a filha do irmão Manuel, do seu genro, a irmã Roberta Della Vecchia, do irmão Adinho, Cíntia Mari, a irmã Edilene, irmão Adair, Camila Santos, os irmãos do Sombrio, a irmã Ivone e a sua família, a irmã Célia Tibone, do Arroio de Silva, Marcos Jesus de Canoas, lá da minha família, o Tavarino da Silva, Tainá Vieira, nossa irmã congrega conosco aqui, Jacques Silva, ali, pessoal Bom Gildo, Lisa Souza, Elias, Guatimuzinho, ali de Nova Santa Rita, Marlene Rocha, nossa irmã Marlene, irmão José, de Maracajá, José Oliveira, de Alvorada, Carlos Ribeiro, conosco, a Natalita Machado, seu irmão Lucas, a Águia Shalom, a Lili Bittencourt, Lúcia Ignácio, nossos irmãos ali Jaguaruna, Praia Vaga, está por aqui, mas é a esposa do Mondrai que está assistindo a irmã Isabel. Irmã Valdete Freitas, irmão Joacir Trindade, saudação irmão Joacir, meu amigo, companheiro, ali da cidade de Sapucaia. Estamos conversando bastante por esses dias. Quase nos encontramos ontem ali, não foi possível, mas Deus vai abençoar que vai dar certo. Luciana Reis, Sebastião Rodrigues, Elvis Lima, esposa da irmã Josiele, Camila Santos, Thiago aqui, Vitalino Lisboa, Zaqueu Pereira, Celso Pereira, Paula Jesus, Iraci Oliveira. Esses são os irmãos que estão em conexão
conosco. Amém. O nosso irmão Elvis tem papel de oração por ele, está com um problema na sua coluna, né? Amém. Também, aqui no outro canal, né, nós estamos em 2 canais, no Tabernáculo, ao nascer do sol, de Canoas, também estava conosco aqui nessa irmã Bárbara Sá, assistindo. A irmã Bárbara Sá, conheço ela há muitos anos, desde criança, o pai dela já partiu no Senhor, nós éramos muito amigos, com o meu time, né? Um excelente irmão, um excelente amigo, né? Bom, que ajudava bastante também, né? Está ali na 6ª dimensão com os santos, louvando o Senhor. Um dia vamos nos reencontrar, se a Bárbara estiver em conexão, que a Bárbara possa permanecer firme para poder se encontrar com o seu paizinho, né? Então ficamos assim. Se domingo que vem nós somos impedidos e o culto for transmitido, aí na semana que vem eu vou dando a ceia gradativamente para os irmãos nas localidades, tá bom? Vamos então orar e agradecer a Deus por esse culto abençoado. Senhor Jesus, sei que os meus irmãos e as minhas irmãs não estavam presentes aqui, mas sei que a presença do Teu Espírito Santo aqui conosco e também nos lares dos irmãos que estavam assistindo. E eu te peço, meu Deus, que o entendimento dos Teus filhos possam ser aberto e eles possam compreender tudo o que foi dito aqui nesta noite. Amém. Que, aleluia, o Teu Espírito Santo, que foi nos enviado para nos guiar em toda a verdade, possa guiar, meu Deus, o entendimento de cada irmão, cada irmã, para que eles possam compreender. Agora, meu Deus, eu te peço que o Senhor nos despeça na Tua paz, na comunhão maravilhosa do Teu Espírito Santo, amém, nos guiando de volta para o nosso lar e abençoando todos os Teus filhos, cada um no seu lar também, que foi abençoado por meio da pregação. Nossa oração da meia-noite hoje, Senhor, que os Teus filhos possam ser despertados para esse momento e nós poder termos um bom momento na Tua presença de oração. Essa é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Deus abençoe. Shalom a todos.